Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro aos Romanos, nas cartas de Paulo, na carta aos Romanos, na carta a Romanos não é de Paulo, capítulo 1, Romanos capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos e depois eu quero que você vá comigo para o Salmo 100. Então primeiro nós vamos ler Romanos capítulo 1 e depois nós vamos ao Salmo 100. Diz assim a palavra de Deus: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça humana. Romanos capítulo 1, verso 18. Eu esqueci de dar o versículo. Eu sabia que tinha uma coisa errada, porque eu vi os irmãos assim, tentando achar, eu disse, alguém errou, e não fui eu. Então vamos lá, verso 18. Romanos capítulo 1, verso 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça humana. Pois o que Deus se pôde conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis, porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes renderam graças, ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas, e proclamando-se a si mesmo como sábios, perderam completamente o bom senso. Vamos ao Salmo 100, começando agora do verso 1. Aclamai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Nas versões antigas diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Rendei culto ao Senhor com alegria, vinde à sua presença com cânticos e louvor. Reconhecei que o Senhor é Deus, Ele nos fez e somos seus, seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com hinos de adoração. Exaltai e bendizei o seu nome, porquanto o Senhor é bom. Diga comigo, verso 5. Porquanto o Senhor é bom, e o seu amor leal dura para sempre, e sua fidelidade acompanha todas as gerações. Aleluia, glória a Deus. Nós cantávamos um cântico, diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua bondade dura para sempre. É esse Deus bom que eu quero falar nessa noite. Você precisa conhecer Deus para conhecer a sua bondade. Então hoje é o dia de contar histórias, né? Eu também quero contar uma história. Só que a minha história talvez não seja tão inspiradora quanto a que a nossa irmã Paula contou. Eu vou contar a vocês uma travessura que eu fiz. A Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança a misericórdia, né? Eu já deixei e agora vou confessar, que é para completar a obra de Deus na minha vida. Quando eu estava na minha pré-adolescência, eu creio mais ou menos assim, nós morávamos em um local, meu pai era funcionário público e antigamente o funcionário público tinha até mais regalias do que tem hoje. E para onde ele trabalhava, o departamento que ele trabalhava, foi cedido para eles uma área de terra e todos os funcionários, ou quase todos, podiam construir naquele lugar. Então era assim tipo uma avenida de casa, na verdade era uma rua, e onde todos eles construíram. Então eles eram vizinhos e eram amigos e colegas de trabalho.
Então as esposas eram amigas, comiam juntos, tomavam café junto, aquelas coisas todas, né? E nós crescíamos ali juntos, como irmãos, primos, e fazíamos as travessuras de crianças juntos também. E um dia juntei mais 2 dos meus vizinhos, um era meu primo, e nós subimos em um local alto. Desse local alto era um paredão que tinha assim bem alto, e dava para a gente ver os telhados das casas, todas as casas. E nós decidimos então jogar pedra em uma das casas, na casa de Dona Alvina. E aí começamos a jogar pedra, e quebramos o telhado de Dona Alvina. Só que foi fácil descobrir os autores. E aí pegaram a gente. Minha mãe, como não deixava barato, me deu uma surra. Eu tomei uma surra boa naquele dia. E os outros não apanharam, eu fiquei revoltado com isso. Mas tivemos que pagar, né? Os nossos pais pagaram o telhado de Dona Alvina. Passado uma semana, umas 2 semanas, era o aniversário de Dona Alvina. E aí, nós tínhamos que ir. Antes as crianças não tinham esse negócio de não vou, não, né? O pai dizia que vai e vai, acabou. Não tinha essa coisa, não estou afim. Ela pegava a orelha e levava. Então, minha mãe disse, vamos todo mundo para casa de Dona Alvina, no aniversário dela. E nos aniversários de Dona Alvina, era regado a munguzá, arroz doce, essas coisas. E nós fomos lá para o aniversário de Dona Alvina. E eu fiquei na porta ali, envergonhado, porque eu tinha quebrado o telhado. E aí eu me lembro que Dona Alvina passou, me abraçou, disse, meu filho, você está aqui? Eu disse, Dona Alvina, sou eu. E aí ela foi lá dentro, pegou um copo de arroz doce e trouxe para mim. E me deu. Aquilo me matou. Foi pior do que a surra da minha mãe. Porque eu tinha acabado de quebrar o telhado dela. E ela me tratou com tanto amor. E aí continuou, eu acabei de tomar. Ela disse, você já acabou, quer mais? Peraí que eu vou lá. E pegou outro e trouxe para mim. Eu disse, pronto, agora me matou de novo. E ela me abraçava e me beijava com tanto amor. E eu fiquei tão envergonhado de ter quebrado o telhado de Dona Alvina. E eu me lembrei dessa história porque a Bíblia fala disso, desse amor de Deus. Sabe, a gente joga pedra em Deus, joga pedra no telhado de Deus, a gente quebra as coisas dele, a gente não dá importância ao que ele diz, mas ele continua nos amando, nos abraçando, nos tratando com tanto carinho. E o amor e o carinho daquela senhora me deixou tão assim, tocou tão profundo, doeu mais do que a surra que minha mãe me deu. E naquele dia em diante eu entendi que eu não podia sair quebrando o telhado de ninguém, né? Mas o amor daquela mulher criou dentro de mim um constrangimento muito forte, porque eu fui tão perverso com ela, fui tão mal, e ela foi tão amável comigo, foi tão carinhosa comigo, me tratou com tanto amor. O apóstolo Paulo, um dia ele entendeu isso, provavelmente com mais profundidade do que eu, e ele disse assim, o amor de Deus me constrange. E ele disse, se eu me desse tudo o que eu tenho, e se eu me vendesse todo, ainda assim, não paga o amor que Deus tem por mim. Sabe, você precisa conhecer Deus, conhecer mesmo, de verdade, para você conhecer a bondade dEle. A Bíblia vai nos falar de níveis de conhecimento de Deus, e eu quero falar um pouco sobre isso. E eu quero te convidar você a ir mais fundo, mais fundo. A Bíblia diz, conheça, e insista em me conhecer. Sabe, quanto mais você conhece de Deus, mais você quer conhecer mais. Quanto mais você dança para Deus, mais você quer dançar. Quanto mais você canta, mais você quer cantar. Quanto mais você prega, você quer pregar. Quanto mais você ora, você quer orar. Interessante é, quanto mais você se aproxima de Deus, você percebe que tem muito mais para conhecer de Deus. E quem conhece Deus se acha tão pequeno, porque eu queria conhecer Deus melhor.
Eu me lembro que um dia assisti uma mensagem do pastor Billy Graham, é um livro dele, na verdade, que eu li. Billy Graham foi um dos maiores pregadores que já teve no século XX. O homem pregava, mais de 200 mil pessoas se convertiam instantaneamente. Ele pregava com a graça, com a unção. Em um dos livros dele, ele fala de conhecer Deus. E é interessante que no primeiro capítulo desse livro, ele diz assim: eu queria conhecer mais Deus. Eu disse: se esse homem falar isso, o que é que eu vou falar? O que é que eu vou falar? Precisamos conhecer Deus. Você precisa conhecer a bondade de Deus. A bondade de Deus. O apóstolo Paulo, então, ele começa escrevendo aqui aos Romanos, no capítulo 1. Eu não quero entrar nos outros méritos que o apóstolo fala, mas ele está falando aqui de conhecimento. Tem pessoas que conhecem Deus só através das coisas criadas. Ele disse: olha, se você olhar para tudo que foi criado, você vai entender que existe Deus. Se você olhar para o sol, para a lua, para a estrela, para os planetas, você vai entender no seu coração que existe Deus. Ele diz: isso é tão forte, isso é tão real, que não há desculpa para os homens em dizer que não conhece Deus. Não há desculpa para os homens em dizer que Deus não existe, só olhando para as coisas que foram criadas. Ele diz que o invisível de Deus, o oculto de Deus, se revela em tudo que foi criado. Ele diz: eles não podem se desculpar e dizerem: Deus, eu não te conheci. Irmãos, provado cientificamente que aí eles vão chamar de força, vão chamar de universo, vão chamar de tanta coisa, mas na verdade é Deus. Porque as coisas do mundo, do universo, elas seguem um cronograma, uma lógica, elas seguem regras. Por isso é possível o homem ir à lua, por isso é possível o homem ir a Marte, por isso é possível o homem sair do planeta. Porque as coisas no universo trabalham dentro de um sistema, de uma lógica, e eles conseguem calcular perfeitamente. Se eu pegar um foguete aqui em tal velocidade, eu vou até Marte em tanto tempo, porque existe uma constante no universo. Não é aleatório, nada está solto. Aqui e ali você tem uma variante, mas você tem sempre algo contínuo, projetado, arquitetado, equilibrado, que segue uma regra e que dá para que você saiba exatamente. Você sabe que o sol vai nascer, que hora ele vai se pôr. O homem consegue calcular quando a estação vai mudar, quando vai deixar de ser primavera, vai entrar inverno, quando vai ser verão. Ele consegue calcular isso porque a terra segue uma lógica, um caminho específico. E em todas as coisas existe um toque que dá a entender que foi feito de uma só origem, de uma só pessoa. É como um especialista em quadros. Se você apresentar a ele um quadro, ele vai estudar e ele vai te dizer quem foi o autor daquele quadro. Ele vai olhar para o quadro e vai dizer: foi Leonardo da Vinci que pintou esse quadro. E como é que ele sabe que foi o Leonardo que pintou aquele quadro? Porque ele diz: por causa das cores, por causa dos toques das tintas, a forma como aplica as tintas, essa forma foi ele que fez. Assim também é a criação. Você olha para as coisas criadas e você vai perceber que há em todas as coisas um toque pessoal, há uma certa semelhança, como se uma única pessoa, um único ser inteligente, capaz, fez todas as coisas. Então Paulo diz assim: olha, eles não têm desculpas em dizer que eles não conhecem Deus, porque todas as coisas apontam para Deus. Isaías 40, 26
Deixa eu encontrar aqui. A palavra de Deus diz assim, olha que coisa interessante. Levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela no seu incontável exército celestial. E a todas chama pelo nome. O seu poder é incalculável, inextinguível a sua força, e por isso nenhum desses corpos celestes deixa de atender prontamente. Glória a Deus. Ele dá ordem às estrelas e ele diz a elas: marchem, e elas marcham. Ele chama cada uma, tem um nome. Você imagina quantos milhares e milhares de estrelas existem, mas Deus conhece cada uma delas pelo nome. Então Deus diz: mas o homem, ele endureceu a sua mente, eles se tornaram brutos, e na sua brutalidade, na sua ignorância, eles se achando sábios, eles ignoraram Deus, ignoraram o Criador, e querem ser maior do que Ele, e querem dizer que Ele não existe, mas eles não podem afirmar isso, porque a teoria da evolução é só uma teoria. Não existe provas científicas reais de que a evolução é real. Aí dizem que os homens eram macacos. Eu até acho alguns de nós parecidos com macacos. Eu confesso que um dia eu olhei para o macaco e disse: esse macaco parece comigo. Mas por certo, eu nunca fui macaco. Por certo, nenhum ser humano nunca foi macaco, porque está comprovado também cientificamente que não há mudança de espécie. Uma espécie pode até sofrer mutações, mas ela não muda. Por exemplo, um cachorro nunca vai passar a ser um gato, ou um rato, ou qualquer outro bicho. Ele sempre será cachorro. Será cachorro grande, pequeno, quadrado, baixinho, pequenininho, grandão, mas sempre será cachorro. Ele não vai deixar de ser cachorro. Lobo será sempre lobo. Macaco será sempre macaco. Você não muda uma espécie para outra espécie. Então a lei da evolução, ela não é real. Ela não pode provar que eu era macaco e deixei de ser macaco. Ela pode até provar que o homem evoluiu, e isso está bem visível. A evolução está na mudança de comportamento, de costumes, do habitat, das misturas, das raças, mas não mudança de espécie. Se fosse algum tempo atrás, eu estaria falando aqui sem microfone, talvez dentro de uma caverna, ou talvez no campo. Vocês não estariam vestidos tão lindos assim, o perfume não seria tão agradável. Nós mudamos, evoluímos, mas não mudamos de espécie, porque somos criaturas criadas por Deus. Aí você, por exemplo, tem uma coruja chamada cara de moça. Pesquisem depois para vocês verem. Se os meninos puderem botar aí, é até bom. Essa coruja, ela tem um rosto igualzinho de uma mulher. Um dia eu vi eu disse: uau, não é que é verdade? E eu tenho certeza que as mulheres não vieram das corujas. Porque Deus disse que elas vieram da costela. Amém? Então Paulo vai dizer: olha, o homem, ele não tem desculpa. Ele não pode dizer que ele não conhece Deus. É só olhar para as coisas. E ele diz: e não haverá desculpa quando eles se encontrarem com Deus. Porque haverá um dia em que todos nós nos encontraremos com Deus.
E todos nós não podemos dizer: Deus, você não existe. Ele vai dizer: mas todo o universo, tudo que eu criei, apontava para mim. Tudo apontava para mim. Tudo falava de mim. No Salmo 8, a palavra do Senhor vai dizer assim. A palavra do Senhor vai nos dizer no verso 3 e 4: quão admiro os teus céus, a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali estabelecestes. Pergunto: quem é o homem para que com ele te importes, e o filho de Adão para que venha visitá-los? Amém. Deus é Senhor, Criador de todas as coisas. Então você precisa conhecer Deus contemplando a sua criação. Deus é real. Tudo que existe aponta para Ele. Ele fez todas as coisas. Ele fez todas as coisas. Esse é o primeiro nível do conhecimento de Deus. Tem pessoas que param aí e até admitem: realmente existe um Deus, existe uma força, existe algo no universo que aponta para um Criador. E eles ficam aí nesse nível, não sai disso, e até cantam sobre isso, e até falam sobre isso, e até rezam e oram por isso, mas não sai disso. Ele só consegue conhecer Deus até aí, aquele que criou todas as coisas. Há um segundo nível, daqueles que conhecem Deus só pela cruz. Romanos capítulo 5, do verso 5 a 11, ela vai falar sobre isso. Romanos 5, dos versos 5 a 11 diz assim: e a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou. É verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. Sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo, embora por uma pessoa que se dedique ao bem, talvez alguém tenha coragem de dispor a sua vida. Porém, Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício quando ainda andávamos no pecado. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho. Quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. Aleluia. Tem pessoas que entendem isso e aceitam Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Reconhece a cruz, o Deus que nos amou de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele reconhece a cruz. Então ele entende que para ir para os céus e para se reconciliar com Deus, ele precisa de Cristo. E ele reconhece o sacrifício de Cristo. E ele vem até a igreja, ele lê a Bíblia, ele ora, mas ele não passa disso. Ele não passa dessa certeza de que vai para o céu, de saber que Jesus Cristo é Senhor, e saber que Jesus Cristo morreu por ele, mas ele não faz mais nada. E eu sei que para alguns isso já é muita coisa, porque ele lembra da vida que ele tinha antes, o quanto ele era errado, o quanto ele era pecador, o quanto ele era miserável, o quanto ele era endemoniado, mas Cristo morreu na cruz por ele. Eu me lembro que quando estava passando aquele filme
paixão de Cristo e passava a cena da morte de Jesus, eu lembro que eu estava com uma pessoa conhecida nossa lá na verdade nós levamos uma caravana para o cinema para assistir esse filme, e uma das pessoas que estavam conosco ainda não era crente, e quando ela viu aquela morte de Jesus, o sofrimento, a dor, a angústia, ela começou a chorar, chorava. E eu disse, poxa, agora esse moço se converte. Mas ele saiu dali e voltou a viver a vida que vivia antes. Ele entendeu a cruz, mas ele não se inclinou para a cruz. Alguns de nós aceitamos a cruz, entendemos a cruz, aceitamos a cruz, a morte de cruz, mas só ficamos aí. Passamos a vida toda na igreja e vivemos a nossa vida de forma tão comum, porque para nós a única coisa que faz diferença é a vida eterna, é a cruz de Cristo. Cristo morreu por mim. Tem igrejas que falam só sobre isso e vivem só isso. Então elas cantam a cruz, a morte da cruz. Isso é glorioso. Você chegar a esse nível de conhecer Deus pela morte da cruz, você já chegou a um bom nível. Você entender que você é pecador, que você não merece os céus, que você era inimigo de Deus, mas pela cruz de Cristo você foi salvo. Isso já dá motivação para você vir para a igreja todos os dias. Eu conheci uma moça que ela tinha um câncer nos ossos, e nós oramos por ela aqui nessa igreja, e ela ficou curada. E o médico disse a ela, olha, você nunca vai poder ter filhos, nunca, porque a quimioterapia destruiu tudo o seu por dentro. Nós oramos e ela teve um filho. E passou um tempo e essa moça sumiu da igreja. E eu encontrei na rua e disse, menina, por que você não vai mais à igreja? Ela disse, pastor, o culto da igreja é no horário da novela. Assim mesmo, é no horário da novela. E antigamente não podia gravar, né? Eu disse, é verdade. Não dá para o senhor fazer o culto mais cedo ou mais tarde, não? Eu disse, não dá não. Não dá. Eu saí tão triste dessa conversa, tão abatido. A vontade que deu era dizer assim, mas menina, você sabe de lançar em rosto. Mas a Bíblia diz que Deus não lança em rosto. Eu gosto de Deus por isso. Deus faz tanta bondade conosco, mas Ele nunca diz assim, olha, você estava desse jeito. Deus não lança em rosto. E eu saí tão triste daquela conversa, de ver, eu disse, meu Deus, se fosse eu ficava na porta da igreja, esperando a igreja abrir. E todo dia eu estava lá, e todo dia eu estava perguntando, tem alguma coisa aí para eu varrer, para eu lavar, para eu botar no lugar? Tem alguma lâmpada para eu trocar, alguma coisa? Mas ela ficou só na cruz, no Cristo que morreu, no Cristo que deu por nós salvação, milagre, ficou só aí. E tem muita gente assim. E você vai me perguntar, pastor, essa moça vai para o céu? Vai para o céu, porque Deus é bom. Agora, ela não vai gozar das coisas gloriosas que Deus tem para nós, experiências mais profundas com Deus. Você precisa sair desse nível, porque você nunca vai conhecer a bondade de Deus na sua profundeza, na sua grandeza, na sua largura, se você vai ficar só aí na cruz. É glorioso a cruz.
Poder saber que você foi salvo, poder saber que você foi curado, poder saber que Deus te tirou do inferno, das garras do diabo, e te trouxe para perto dele, tomou o seu lugar, a dívida que você tinha. Uau. Mas tem pessoas que nem sabem que são pecadoras, porque hoje nós estamos achando que tudo é relativo, e pecado deixou de ser pecado. Agora é escolha, é opção. E quando você diz que é pecado, então você agora está falando coisas erradas. Mas pecado continua sendo pecado. Porque Deus disse que é. E se você não se arrepender, você vai para o inferno. Porque Deus disse que vai. Arrependei-vos. Arrependei-vos. O céu é real e o inferno é real. Não se engane. Aqueles que não têm a cruz, aqueles que não foram salvos pela cruz, aqueles que não reconheceram o sacrifício da cruz, vão para o inferno. Se Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, que aqueles que olharam para as estrelas e não reconheceram Deus vão para o inferno, imagine aqueles que conheceram a cruz e não aceitaram a cruz. A cruz revela a bondade de Deus, mas a cruz também revela às vezes a maldade humana. E às vezes nós rejeitamos essa bondade de Deus nas nossas vidas. Então é preciso você sair desse nível da cruz e passar para um nível maior, para que você possa compreender mais e mais da bondade de Deus. Então é o terceiro nível que eu quero te desafiar a entrar. É o nível que o salmista fala: celebrai com júbilo ao Senhor, apresentai-vos a Ele com cântico, porque o Senhor é bom. Servir ao Senhor com alegria. É esse nível que você tem que entrar, o nível da alegria de servir ao Senhor, em tudo que Ele é, em tudo que Ele faz, e você andar com Ele, andando no seu espírito, fazendo a obra de Deus, pela qual nós chamamos Abba Pai. Sabe, os apóstolos, eles reconheceram Jesus, depois eles se tornaram amigos de Jesus, eles viram a cruz, mas Cristo disse a eles: é pouco. Vocês me conheceram, vocês viram a cruz, vocês receberam Cristo ressurreto, mas é pouco. É preciso que vocês agora vão para Jerusalém e fiquem lá, porque vocês precisam de mais. Diga assim: eu preciso de mais. Ele disse: fica lá até você receber o Espírito Santo. Vai mais fundo, vai mais fundo. Você precisa andar com Deus. Andar com Deus. E andar com Deus é fazer as proezas, as maravilhas. É você se dar à obra de Deus. É você crer verdadeiramente em um Deus bom, capaz de fazer todas as coisas. Sabe, de você saber que Ele está com você, não importa o que venha, não importa o que aconteça, você sabe que Ele está com você. Você sabe que o teu amanhã está na mão dEle. Você sabe que Ele é teu amigo. Sabe, o Davi, ele vai encontrar esse caminho, essa bondade de Deus, e ele vai lá revelar isso no Salmo 23, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor, de certo que nada vai me faltar. E aí ele começa a descrever a bondade de Deus em todos os níveis da vida dele, e ele diz: olha, eu tenho inimigo, mas o meu pastor, ele prepara para mim uma mesa, na presença dos meus inimigos. Ele não mata meus inimigos, não. Ele me faz triunfar sobre eles.
derrama óleo sobre a minha cabeça. Esse óleo que você precisa experimentar sobre a sua cabeça. Esse óleo que você precisa ter vivo dentro de você. Sabe, quando você compreende essa bondade, é como aquela irmã cantava, sabe? Você não tem dificuldade em dizimar, não tem dificuldade em ofertar, não tem dificuldade em trabalhar, não tem dificuldade em orar, não tem dificuldade em ler a Bíblia, não tem dificuldade em andar com Deus, porque você sabe que Ele é o Deus do seu amanhã. Você não precisa que alguém fique te implorando, dizendo: oh irmão, vamos à igreja, oh irmão, vamos cantar, oh irmão, vamos ler a Bíblia, oh irmão, vamos orar, oh irmão. Todo dia eu estou pronto. Todo dia eu estou pronto para a igreja. Todo dia eu estou pronto para orar. Todo dia eu estou pronto para trabalhar. Todo dia. Todo dia, todo dia. Se tiver com todo dia eu estou. Tem pessoas que não entendem essa bondade de Deus, então tem dificuldade em se relacionar com Ele de forma mais profunda. Deus diz ao profeta: vai lá, sai das águas, entra, vai entrando. E quando ele entra na água, ele diz assim: eu não consigo mais nadar, eu não consigo mais andar. Ele diz: é aí que eu te quero. No mais profundo. É aí que eu te quero. Experimentar essa bondade. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles encontraram essa bondade de Deus e disseram ao rei: rei, você que sabe, se você quiser me jogar no fogo, eu vou para o fogo. Se Deus quiser me tirar do fogo, Ele vai me tirar. Se Ele não quiser também está bom, porque eu estou com Ele. Eu estou com Ele. Ou sendo feito de churrasco, ou andando pelo fogo, eu estou com Ele. Eu estou com Ele. O apóstolo Paulo vai dizer: eu vou caminhar com Deus, caminhar, até ter a perfeita visão dEle. Até olhar para Ele e ser um com Ele. Eu abro mão da minha vida. Porque ele compreendeu essa bondade de Deus. Ele diz: eu faço e não paro de fazer. Jesus Cristo diz: aqueles que me amam, eles fazem aquilo que eu mando, eles fazem a minha obra. Está na hora de você sair do nível da cruz. Está na hora de você sair do nível da cruz e começar a andar com Deus, fazendo sinais, maravilhas, proezas, impactando vidas, marcando vidas, mudando histórias. É isso que o Espírito Santo quer com você, quer de você. Ele quer uma igreja que vá além. Eu ouvi algo muito interessante. O pastor Theo Reich estava falando sobre a palavra que diz assim: a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. Eu sempre imaginei essa passagem da igreja, a porta da igreja está aí, e o diabo tentando derrubar a porta da igreja, Eu sempre pensei assim, eu nunca parei para pensar diferente disso. E essa palavra dele mexeu comigo. Ele disse: você algum dia já viu a porta andando? Eu disse: não, nunca vi porta andando. Ele disse: entendam o que Deus está dizendo. Não é o diabo que vai atacar a igreja, porque porta não anda. É a igreja que vai entrar pelas portas do inferno, destruindo fortaleza, derrubando muralhas, mudando preconceito, transformando vidas. É isso que Deus está dizendo. Não é uma igreja apática, acuada, refém. Que bondade é essa de Deus que te tira do mundo do pecado e te tranca dentro da igreja e você fica aí: lá vem o diabo, oh, meu irmão, lá vem o diabo. Não, é o diabo que tem que correr de você. É o diabo que tem que dizer: lá vem ele, lá vem Paulo. Eu sei quem é Paulo, Jesus eu conheço e Paulo eu conheço. Lá vem Paulo, vamos embora que ele está chegando.
Vamos embora porque Jones está chegando. Vamos embora porque Vitor está chegando. Vamos embora porque aquele senhorzinho chamado Mário está chegando. O homem é fogo puro. Andar nesse nível de bondade, ela ser tão forte na sua vida, que quando você abre a boca, quando você levanta a tua mão, o mundo muda, as coisas mudam. João diz: você precisa conhecer Deus a esse nível. A esse nível. Você pode passar a vida toda aí como você está. Você vai para o céu. Ninguém vai tirar o céu de você. Mas, irmãos, você não vai ter história. Como a nossa irmã contou aqui. Eu dei tanto, ganhei tanto. Eu tinha uma pessoa doente, eu orei, ela ficou curada. Tem um demoniado, eu orei, ele ficou liberto. Tinha um processo ali na esquina. A minha família estava perdida, eu ganhei todo mundo para Jesus. Você precisa ter história dessa bondade. E à medida que essa bondade vai crescendo dentro de você, você vai compreendendo quem é Deus. Você vai deixando de viver para você, e você vai vivendo mais e mais para Ele. E você vai vendo quanto é bom viver para Deus, quanto é bom viver para o reino dos céus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Não vai faltar pão, não vai faltar dinheiro, não vai faltar nada, porque Deus é bom. Mas você não acredita nisso, então você fica pegado ali, aquele dinheiro, e fazendo as contas, e faz as contas, e faz as contas, e faz as contas, e diz: não vai dar, eu vou precisar trabalhar mais, e trabalhar mais, e trabalhar mais. Eu sei o que é isso, irmãos. Eu trabalhava 24 horas, literalmente 24 horas. Eu dava 12 horas num lugar, 12 horas no outro. E depois arrumei mais um outro trabalho que trabalhava mais 8 horas. Então eu dormia só 6 horas de um dia para trabalhar depois mais 24 e mais 8. Eu já perdi até as contas. Quantas horas eu ficava acordado. Eu dormi em pé. Eu dormi em pé assim no ônibus, em pé mesmo. Assim em pé no ônibus dormindo assim. Porque eu não confiava nessa bondade. Um dia entrando em uma loja, o Espírito Santo disse para mim: até quando você vai viver assim? E eu fiquei olhando em volta e disse: essa voz eu conheço. Ele disse: largue tudo. Eu disse: o quê? Largue tudo e venha me servir, que eu vou te mostrar e te levar a lugares que você nunca foi. E você vai experimentar de coisas que você nunca experimentou. Eu disse: eita, que eu já estou todo frito aqui. Só devo 2 pessoas, Deus e o mundo. Quando eu largar, pronto. Só vou ficar devendo o mundo, porque Deus já dispensou a minha dívida, eu acho. Mas eu ouvi aquela voz, eu disse: é Deus, e eu larguei. E Deus mudou a minha vida. Porque naquele dia eu compreendi a bondade de Deus em áreas de minha vida que eu nunca tinha experimentado. Quantas coisas você tem deixado, você está sofrendo porque você não crê nessa bondade. Deus está te dizendo: largue tudo e venha, venha. O profeta Isaías, ele vai dizer: eu te farei um jardim fechado. Deus é tão bom que Ele diz para nós: eu vou te fazer como um jardim fechado. Você sabe o que é isso? Então a palavra de Deus vai traduzir isso lá na frente, diz assim: você é propriedade particular. Propriedade particular. Em outro ele vai dizer assim: você é a menina dos meus olhos. Você sabe o que é ser a menina dos olhos? É algo tão sensível que
cisquinho, por menor que seja, chega perto, o olho fecha. Porque nada pode tocar na menina dos olhos. E o salmista vai dizer, o guarda de Sião, ele fica ali. E ele não dorme. E ele não cochila. E ele não pisca. É esse Deus que você precisa conhecer. Jesus vai dizer então no Sermão do Monte, por que você está tão preocupado com o dia de amanhã? Você acha que Deus não vai cuidar de você? Você acha isso mesmo? Você já olhou para os pássaros? Um dia eu estava em um engarrafamento no Iguatemi ali, e tinha um canteiro bem no meio, cheio de flores, de plantas. E eu parado naquele engarrafamento, pensando na vida, pensando nas dificuldades da vida. E Deus me mostrou um pássaro brincando entre as flores, brincando. E ele via lá, comia e voltava, e comia e brincava. Enquanto a gente estava ali naquele engarrafamento, atribulado, o Espírito disse para mim, olhe para o pássaro. E eu olhei, ele disse, olhe de novo. E eu olhei, ele disse, olhe de novo. E o pássaro parecia que estava brincando na minha frente, brincando. Acho que ele estava rindo de mim. Aí Deus disse, você está vendo o pássaro? Eu disse, eu estou vendo, Senhor. Ele disse, você acha que ele fez o quê? Para eu cuidar dele. Eu disse, eu não sei, ele só canta. Ele disse, ele só canta. E eu cuido tão bem dele. Você acha que eu não vou cuidar de você? Você acha? Olhe para os pássaros. Olhe para os lírios do campo. Olhe. Você acha que Deus não vai... Aí Jesus diz assim, olha, Salomão nunca se vestiu de forma tão linda como os lírios do campo, que hoje existe, amanhã não existe mais. Você acha que Deus não vai cuidar de você? Mas por que nós não acreditamos nisso? Porque nós não chegamos no terceiro nível de entender a bondade de Deus na sua profundidade. A maioria de nós paramos na cruz, mas não andamos com Ele. Não andamos com Ele de verdade. Nesta noite, eu quero te convidar. Primeiro para você ficar de pé.